Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Leonhard Krause, sou professor na UESB de Itapetinga e também morador dessa cidade e estou monitorando na pandemia, entre outros, a intensidade da Covid-19 e a ocupação das UTIs Covid-19 nas regiões de saúde de Itapetinga e Vitória da Conquista. Um mês atrás, publiquei nesses canais uma alerta sobre a possibilidade de falta de UTIs Covid-19 nas nossas regiões de saúde em julho, baseado no número de casos por dia em junho, e vou mostrar hoje o que de fato aconteceu em julho e vou também tentar dar uma previsão nas próximas semanas aqui nesse sentido. Por que então um morador da região de saúde de Itapetinga deve se ocupar com a velocidade de Covid-19 em outras regiões de saúde? A resposta é bem fácil. Nós de Itapetinga não temos leitos UTI para tratar os casos graves, apenas uma UPA 24 horas, que ainda não tem condições de internação. Para internar esses casos graves, temos que recorrer aos leitos de conquista nos hospitais de referência. Então, nós somos a menor dessas duas regiões de saúde, com 247 mil habitantes. A região de saúde de Conquista é bem maior, 670 mil habitantes, somados 97 mil habitantes. Claro que tem também outras regiões de saúde que ainda contribuem para a ocupação de leitos de Conquista, mas somos as duas regiões de maior importância. Então, na retrospectiva, o que aconteceu em julho? No dia da gravação do vídeo, tínhamos 107 casos novos por dia. Essa velocidade da Covid depois só aumentou e culminou no dia 24, 25 de julho em 181 casos novos por dia nessas duas regiões de saúde. A capacidade de UTI estava no dia da gravação em 50 leitos de UTI, depois até diminuiu pelo cancelamento de um contrato para 40 leitos de UTI, normalizou para o valor anterior, depois passou depois aumentar de fato para 60 e 70 leitos ultimamente. A ocupação no dia da gravação estava em 62% ou 32 leitos de UTI ocupados, acerrou no dia 16 de julho para 48 de 50 leitos ocupados, que foi 96%. As regiões de saúde aqui estavam na beira do colapso, né, e só pelo aumento depois de capacidade UTI e pela diminuição leve da ocupação ficou um pouquinho mais relaxado. Quero chamar ainda atenção nessa final da linha, nos últimos dias, essa linha seria bem mais alta, né, se não, alguns municípios, por exemplo, Itapetinga, teriam começado a usar UTI aérea, ou a prefeitura de Macarini fez a mesma coisa, né? Então, pelo menos 7 pacientes foram deixados, regulados, né, nos últimos dias via UTI aérea para Salvador até 3 de agosto, né? E sem o uso dessas UTI aéreas, a taxa de ocupação das UTIs de Conquista hoje não seria mais em torno de 72%, mas já pelo menos em torno de 82%. Mas, professor, você falou no último vídeo que a taxa de casos diários seria 12 a 14 dias depois o número de pessoas nas UTIs. Sim, eu falei. Por que não explodir tudo já no início de julho em Conquista, né? Então, a resposta é a seguinte: mudou a regra durante o jogo. Foram utilizados cada vez mais testes rápidos. Para maio, quando eu fiz essa comparação inicial, né, entre taxa diária de casos novos e o número de pessoas nas UTIs 14 dias depois, quase todos os testes foram feitos com os raros testes RT-PCR.
Depois, para hoje, né, 2 meses e 10 dias depois, foram utilizados cada vez mais testes rápidos. No final de maio, os testes rápidos apenas foram 15% dos utilizados e agora já são 69% dos utilizados. Então, estamos testando mais. Né? Em maio, a gente tinha mais doentes, mas a gente não sabia, não tinha como testar. Né? E essa tendência, essa inversão de uso de testes se aplica para a Bahia inteira. Né? Então, esses testes rápidos, o uso maciço, né, ele tem alguns efeitos. Né? Ele não aumenta apenas o número total de pessoas testadas, né, e não diminui a subnotificação, mas também ajuda até a baixar a taxa de mortalidade. A mortalidade caiu de maio de 3,4% dos casos para 2,1% dos casos em 2 de agosto. Né? E também outro efeito tem esses testes rápidos ainda. Né? Enquanto os testes RT-PCR somente dão um resultado positivo na exata primeira semana da doença, os testes rápidos dão resultados positivos por várias semanas a partir da segunda semana da doença. Ou seja, né, com o uso desses testes rápidos, os casos de fato novos, né, que são testados pela RT-PCR, eles se misturam na estatística mais com casos que podem ser bem mais velhos, de semanas de velhice. Né? Então, como considerar então esse uso maciço de testes rápidos? Eu inseri nesse gráfico uma outra linha que na realidade é a linha de ocupação de UTI que já apresentei, mas multiplicado pelo fator 2,84. Então, multiplicado por esse valor e deslocado, como no vídeo anterior, por 14 dias no passado, a gente vê que a partir do dia 18 de junho, essa taxa de ocupação de UTI, 14 dias depois, corresponde novamente ao número de casos novos por dia, 14 dias antes. Né? Claro, com a ressalva aqui, temos o efeito da remoção dos pacientes por UTI aérea, e se a gente no futuro testa mais ainda com teste rápido, também vai mudar novamente essa razão aqui. Né? Mas se tudo fica sem uso de UTI aérea, se a gente testa com a mesma porcentagem de testes rápidos, pode continuar dessa forma. Né? E a gente pode ver se a gente divide esses 180 casos por 2,84, chegamos mais ou menos a um valor de 63 casos que talvez vão precisar de UTI para atender esse pico de casos novos 14 dias antes. Então, concluindo, julgando pela dinâmica dos casos novos de Covid-19, no mês de julho, a capacidade atual de leitos UTI de conquista, que no momento é de 70, somente será suficiente nas próximas semanas se o número de casos novos por dia não aumente novamente. Né? E com essa ocupação das UTIs gerando há vários dias em torno das 72%, medidas de flexibilização do isolamento nos municípios que usam essas UTIs somente deveriam ser admitidas depois de um período de queda significante dos casos novos diários e de queda significante da ocupação das UTIs. Então, ajudam a manter esses leitos UTI vazios, tentem ficar em casa, usam sempre máscara quando vão na rua, evitem aglomerações e podem até instalar um novo aplicativo Coronavírus SUS do Ministério de Saúde que rastreia via Bluetooth os contatos positivados. Então, se cuidem e muito obrigado.